capítulo 4, nós vamos ler dos versículos 46, a 54. Nós estamos, irmãos, numa série de mensagens que eu intitulei Conversando com Jesus. O que Jesus tem a dizer sobre os problemas modernos. Então, qual é a ideia dessa série de mensagens? Nós estamos pegando diversos encontros de pessoas com Jesus, suas conversas com Jesus. E através desses encontros, nós estamos extraindo desses encontros, algumas coisas que Jesus tem a dizer sobre os problemas da vida. Embora nós estejamos há 20 séculos distante de todas essas histórias escritas no Novo Testamento, o homem continua o mesmo, os problemas que eu e você enfrentamos continuam os mesmos, então Jesus tem muito a falar sobre os problemas modernos. Hoje nós vamos falar sobre o pai do filho à beira da morte. O que Jesus tem a dizer sobre o problema da fé no meio das crises. Então veja aí a história de João 4, 46 em diante. Mais uma vez, ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho, ou seja, o primeiro milagre de Jesus aconteceu nessa pequena aldeia. Havia ali um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Então veja, Jesus estava numa cidade e esse homem, o oficial do rei, tinha um filho doente em outra cidade. Nós vamos tratar desses detalhes. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galileia, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem, antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 1h da tarde. Então o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim creram ele e todos os da sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Irmãos, essa é uma história simples de um homem cujo filho estava morrendo. Nós não sabemos a natureza exata da doença daquele filho, exceto que essa doença trazia uma febre muito alta e persistente. E essa doença levou esse menino ao ponto de morte. Nós não sabemos o nome do menino, nós não sabemos a idade dele, talvez haja uma sugestão aqui e ali no texto que ele não era adulto, talvez um adolescente, ainda talvez uma criança. Outra coisa, a mãe não é mencionada nessa história, mas é claro, a gente pode supor que ela também compartilhava da preocupação do seu marido. Irmãos, um parêntese aqui. Eu acho que esse é o medo mais profundo de todos os pais. Mais profundo. O medo que de alguma forma, algum dia, seja por acidente, seja por doença ou por outros meios, os nossos filhos sejam tirados de nós. Pai e mãe que estão aqui nessa noite, eu quero que você imagine essa questão. Nada parece mais antinatural do que a morte de um filho. É uma perspectiva tão terrível que eu sei que nesse exato momento você está balançando os seus pensamentos para que eles não foquem nessa questão. É tão difícil pensar nisso que nós nem queremos falar disso. Ter que sepultar um dos nossos próprios filhos é uma tragédia que silenciosamente a gente ora no nosso coração para que Deus não permita que um dia nós tenhamos que enfrentar essa tragédia. Mas acontece. O bispo anglicano J.C. Riley
aponta para o fato de que a primeira morte registrada na Bíblia não foi de um pai, mas foi de um filho. Caim assassinou seu irmão Abel. Quando o apóstolo Paulo aponta para o fato de que a morte vem para todos os homens, Romanos 5,12, ele não quer dizer todos os homens adultos, todos os homens idosos, ele está dizendo todos os homens da raça humana, jovens e idosos, ricos e pobres, macho e fêmea. A morte veio e a morte virá para todos nós mais cedo ou mais tarde, como nós falamos hoje de manhã. Ela é o compromisso inadiável da vida de todos nós. A morte se aproxima para o jovem, e quando ela se aproxima e se achega para o jovem, traz os pais para um momento de desespero pessoal. Então papai e mamãe tem que se colocar no lugar desse homem. Não é difícil você se colocar no lugar dele. Quando o seu filho está doente, você não se preocupa com os resultados dos exames, você não se preocupa com o que o raio-x diz, você não se preocupa com taxas, você não se preocupa com novos medicamentos, você não está preocupado com protocolos de pesquisa. A única coisa que você quer saber do médico é essa: doutor, o meu filho vai ficar bom? Não é verdade? Tudo que importa é isso. A resposta que a gente quer do médico é essa. Tudo mais são detalhes. Então veja, o nosso texto fala a respeito de um homem muito importante, muito importante. E ele teve uma conversa muito importante com Jesus. Como resultado, ele recebeu não um, mas 2 milagres incríveis. E o que aconteceu com seu filho não foi devido à sorte, não foi devido à coincidência. Você vai perceber que o filho daquele homem estava morrendo e Jesus o curou, e tudo isso era plano de Deus. E a maravilha nessa história é que Jesus nunca encontrou esse menino, e esse menino nunca viu Jesus. Foi um milagre a longa distância. Eu costumo dizer sobre esse texto que foi um milagre a delivery. Sabe como? Um milagre entrega a domicílio. O Senhor não esteve com o doente não esteve com o Senhor, e ainda assim o Senhor o curou, longa distância. João registra essa história para o meu benefício, para o seu benefício. Agora, essa história também é uma história de fé. E é isso que eu quero falar nessa noite. Como a fé cresce, como ela amadurece no nosso coração, como a fé se torna robusta. Irmãos, nenhum de nós nasce na família de Deus com a nossa fé plenamente desenvolvida. Nenhum de nós nasce no reino de Deus adulto. Eu estava tomando café agora de tarde com as minhas meninas, e eu quis mexer com elas e disse: vocês ouviram falar do bebê que nasceu velho? Bebê que nasceu velho, pai, que coisa é essa? Sim, o bebê que nasceu velho, falou uma frase e morreu. Pai, foi. E o que ele falou? Sabe de nada, inocente. Nenhum de nós nasce velho, nenhum de nós nasce maduro no reino de Deus. A nossa fé não nasce radiante, plena, robusta, ela nasce pequenina. E aí todos nós passamos por várias etapas até chegar onde Deus quer que nós cheguemos. Essa é a nossa caminhada de fé. E o nosso texto revela alguns estágios da fé. Vamos dar uma olhada juntos para ver como a fé cresce no meio de circunstâncias difíceis, no meio de circunstâncias desesperadoras. Deus pode fazer a sua fé crescer e se tornar robusta. Então, de maneira didática, eu separei esse texto, essa história, em alguns estágios. Vamos ver os estágios da fé. O primeiro estágio eu chamo de crise. O versículo 46 diz assim: mais uma vez ele visitou Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Irmãos, a fé sempre ou quase sempre começa com uma crise. Você já percebeu que quando está tudo bem a gente não lembra de Deus? Não é assim? Está tudo bem, a gente quase se esquece que existe um Deus lá em cima.
Mas quando a vida desmorona ao nosso redor, a gente começa a olhar e dizer: Deus, meu Deus. A fé começa quase sempre com uma crise. Essa história gira ao redor de um homem que é chamado de oficial do rei. O oficial do rei, no grego, é mais ou menos como um servidor público, um servidor do rei, aquele que serve o rei. Possivelmente ele era funcionário, alto funcionário do governo de Herodes, tetrarca da Galileia e da Pérea. Então, ele era um alto oficial, sem dúvida alguma, era rico, poderoso, influente. Sem dúvida alguma estava na alta sociedade, sem dúvida alguma estava no círculo de poder. Ele é um homem temido, ele é um homem respeitado por todos os outros, ele estava acostumado a dar ordens e ver suas ordens sendo obedecidas. Ele no seu próprio mundo tinha uma enorme autoridade, porque ele respondia ao rei. O rei respondia a César, o imperador. Você percebe o nível de poder desse oficial do rei? Se ele quisesse alguma coisa, ela seria feita. Se ele tivesse um pedido, era só dizer e aconteceria. As pessoas vinham até ele lhe pedir favores. Por quê? Porque ele era oficial do rei. As pessoas que tinham problemas vinham até ele porque ele podia resolver os seus problemas. Mas agora ele tem um problema. E esse problema ele não pode resolver. Irmãos, disso nós aprendemos que ricos e pobres têm problemas, que tanto aqueles que estão na alta sociedade, como aqueles que estão na base da pirâmide, têm problemas, têm lutas. Por trás de cada rosto feliz, existe uma história de tristeza, de mágoa, de dor, de problemas, de sofrimentos. Não importa quanto dinheiro você tenha, você nunca chega ao ponto ou ao nível em que você está isento de problemas. Bom, agora eu tenho dinheiro para nunca mais ter problema. Não! Na verdade, eu tenho um tio materno, pobre, e ele diz assim: dinheiro para mim não é problema, eu não tenho. Você entende? Eu não tenho, então eu não tenho problema com dinheiro. Irmãos, o problema vem tanto para ricos quanto para pobres. Um provérbio árabe diz assim: a dor é um camelo preto que se ajoelha em cada tenda. Como eu já disse, nós não sabemos os detalhes precisos da doença desse menino, só sabemos isso: essa doença partiu o coração do seu pai, essa doença consumiu a energia do seu pai, e ele não sabe o que fazer. Ele esgotou, ele chegou ao limite do que ele poderia fazer, e ele não sabe mais o que fazer. Esse homem que poderia fazer muito, ele não tinha poder algum para ajudar o seu filho. Aí eu imagino esse pai, dia a dia, acompanhando o seu filho, e esse filho vai enfraquecendo, e a febre vai tomando conta, e a febre cada vez volta mais forte, e mais persistente, e mais insistente, e o seu filho vai enfraquecendo, e ele percebe o seu filho sobre a cama fraquinho, até que o seu filho consegue balbuciar: papai, me ajuda. E não havia nada que esse pai podia fazer, absolutamente nada. E eu fico imaginando esse pai, quando o seu filho à noite já não o vê mais, esse pai deitado com a cabeça no travesseiro e chorando e pensando: meu Deus, o que eu vou fazer com meu filho? Irmãos, mal esse homem sabia que esse fardo pesado era um anjo disfarçado. Se o seu filho não estivesse doente, ele poderia nunca ter conhecido Jesus. Você entende? Deus muitas vezes usa problemas para concentrar a nossa atenção nele. Deus muitas vezes usa os problemas para nos chamar a atenção para Ele. Diz que Deus sussurra aos nossos ouvidos nos momentos de bonança, mas Deus grita aos nossos ouvidos nos momentos de desespero, e é verdade. Deus gritou no ouvido desse homem nesse momento de desespero, e através dessa enfermidade, Deus agora tem a atenção desse homem. Eu amo as palavras do pregador antigo, Arthur W. Pink. Ele diz assim, é bom quando o problema leva o homem a Deus, em vez de afastá-lo de Deus. A aflição é um dos remédios de Deus.
Eu fico imaginando os médicos. Os médicos fizeram tudo que podiam fazer por aquele menino. Os médicos usaram todos os recursos, fizeram tudo que era possível, até o ponto de dizerem para o pai: não há mais esperança. Irmãos, em tal situação, os homens desesperados tomam medidas desesperadas. Tempos de desespero pedem medidas desesperadas. E o que esse homem faz? Aí nós chegamos ao estágio 2, que eu chamo de humildade. O versículo 47, a parte A, diz assim: quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, vindo da Judéia, procurou-o. Ora, a essa altura Jesus tornou-se bem conhecido na Galiléia. Não muito tempo antes, Jesus realizou aquele milagre incrível de transformar a água em vinho num casamento. Rapidamente a palavra se espalhou que aquele carpinteiro de Nazaré podia curar os doentes. Multidões afluíram até Jesus com suas doenças, e a Bíblia diz que o Senhor curava todos. A fama do seu poder de curar chegou àquela pequena aldeia de pescadores chamada Cafarnaum, à margem norte do mar da Galileia, e lá a fama de curador já havia chegado. Isso nos leva à segunda fase da fé. Quando aquele homem nobre ouve falar de Jesus e soube que Jesus está vindo para Caná, ele decidiu imediatamente ir ver Jesus. O plano dele era simples, um plano simples. Ele iria se encontrar com Jesus pessoalmente, ele ia explicar a doença do seu filho, e ele ia pedir Jesus para voltar com ele até Cafarnaum, para que Jesus pudesse curar o seu filho. Ora, ele é um homem de ação, ele é um homem de decisão forte, ele é um homem de coragem diante da incerteza, e se houver qualquer possibilidade de Jesus curar o seu filho, então ele vai até o próprio Jesus. Eu vou falar com esse Jesus. Note por um momento, que nesse primeiro momento, esse homem não sabe realmente quem é Jesus. Ele não sabe. Ele ouviu falar sobre Jesus. Talvez ele até se pergunte se Jesus pode ajudar o seu filho. Ele não sabe quem é Jesus, ninguém pode culpá-lo disso. Ele ama o seu filho, ele quer que o seu filho seja curado. Isso significa mais do que o mundo inteiro para esse pai. A saúde do seu filho é mais preciosa do que tudo, do que a sua reputação, do que os seus bens, do que o seu dinheiro, do que o seu poder. Ele quer o seu filho, e ele vai fazer o que for necessário para que seu filho seja curado. Esse homem poderia ter chamado 2 dos seus empregados ou secretários e dito: vá até Jesus, traga Jesus até a minha presença, eu quero que esse Jesus cure o meu filho. Isso teria sido até adequado, mas ele mesmo vai, ele mesmo se expõe, e ele não conhece Jesus, ele nunca ouvira antes, ele só conhece a reputação de curador de Jesus, mas isso é suficiente para aquele homem. Agora entenda, ir ao encontro de Jesus era arriscado, ele arrisca tudo, porque ele não sabe como Jesus vai recebê-lo. Ele sabe que o filho poderia morrer quando ele estivesse com Jesus, mas ele arrisca. Ele não sairia do lado do seu filho por uma coisa qualquer, mas ele se arrisca. Ele apenas deixa o menino na esperança desesperada de que Jesus pudesse curá-lo. Ele não sabe o que vai acontecer, ele apenas vai. Irmãos, isso é que é fé. A fé simplesmente vai. A fé não prevê o futuro, a fé não sabe o que vai acontecer. Se você sabe o que vai acontecer no futuro, você não usa fé. Fé é ir apesar de não saber o que te espera lá na frente. Fé é seguir em frente, apesar de você não saber o desenrolar da história. Fé é isso. Cafarnaum está ao norte do mar da Galileia. Caná é uma pequena aldeia ao oeste do mar da Galileia. 22 quilômetros separavam essas duas cidades. Cafarnaum era uma aldeia de pescadores, ao nível do mar da Galileia. Caná, 22 quilômetros, subindo montanhas, e ele faz essa viagem. E à medida que ele viajou por essas estradas poeirentas, eu imagino esse pai ensaiando uma vez ou outra a sua conversa com Jesus.
Eu tenho certeza que ele formulou na sua mente o que ele faria, o que seria necessário para convencer Jesus a trazê-lo até o leito de morte do seu filho. E eu o imagino pensando no que iria dizer. Como oficial do rei, ele estava acostumado a dar ordens, ele estava acostumado a ter pessoas vindo até ele, mas agora é ele que tem que se humilhar, é ele que vai, é ele que tem que implorar pela vida do seu filho. E nesse momento de desespero, o seu dinheiro, o seu poder não significam mais nada, seus amigos influentes não significam mais nada. Ele vem com nada a oferecer, apenas um apelo dramático, desesperado pela vida do seu filho. Isso nos traz ao estágio número 3 da fé, que é o pedido. Versículo 47 diz assim: e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Sabe, irmãos, a melhor oração brota de um coração desesperado. A melhor oração nasce de um coração despedaçado. Somente as pessoas carentes oram. Quem não é carente não ora. Aqueles que não são necessitados não precisam orar, e eles não oram mesmo. Só os carentes oram. É por isso que as pessoas nos hospitais, nos leitos de hospitais, chamam os pastores, chamam os padres, chamam os capelãos, os caras que trabalham no hospital. Alguém me ajuda, por favor? Ok. Não sabem também. As pessoas não querem morrer. Elas estão lá, mas não querem morrer. Elas estão lá e se acham que vão morrer. Elas querem um consolo, um conforto, para morrerem em paz com Deus. Irmãos, nos momentos difíceis, nós nos apegamos a Deus, como um homem afogado se apega a uma corda que seja, para não se afogar. E nesse caso desesperado, um homem poderoso se transformou num mendigo. Você entende? Esse homem está acostumado a ouvir as pessoas lhe pedirem coisas. Agora é ele que vai suplicar. A palavra suplicar aqui significa pedir insistentemente, pedir repetidas vezes, pedir muito. Eu não duvido que esse oficial poderoso ficou de joelhos. Eu não duvido que ele tenha suplicado, pedido, insistido para que Jesus viesse, para que Jesus fosse ao encontro do seu filho e o curasse. Queridos, mesmo um cético vai orar em um momento como esse. Anote na capa da sua Bíblia: não existe ateu na sala de emergência. Não existe ateu na sala de emergência. Quando todos os artifícios humanos se esgotam, nós percebemos que só Deus pode nos ajudar. E parece que o pedido desse homem foi muito simples, muito direto. Jesus, venha curar o meu filho que está à beira da morte. Isso é tudo. Esse é o discurso dele. Jesus, venha curar o meu filho que está à beira da morte. Ele foi direto ao ponto. Ele sabia o que ele queria, que Jesus fosse com ele. Ele sabia o que precisava, a cura do seu filho. Ele sabia por que precisava, porque o seu filho estava à beira da morte. O tempo era essencial, não podia perder tempo. Jesus, você tem que vir agora, Jesus. O meu filho pode morrer a qualquer momento, mas eu sei que você pode curá-lo, Senhor. Irmãos, há algo positivo e há algo negativo no que esse homem diz. O positivo que eu vejo é que ele acredita totalmente que Jesus pode curar o seu filho. Esse é o ponto positivo. Mas existe um ponto negativo. Ele só acredita que Jesus pode curar se Jesus estiver presente pessoalmente. Entendeu? Há um lado defeituoso na fé desse homem. A fé desse homem diz que Jesus só pode curar se Jesus for ao encontro do menino. Ele acredita que Jesus pode fazer um milagre em Cafarnaum. Mas ele não pode ficar em Caná. Não tem como. Então Jesus tem que viajar 22 quilômetros até Cafarnaum, para que o filho desse oficial fosse curado. Era o que a fé dizia no coração desse homem. Claro, ele pode ser perdoado
por essa fraqueza muito compreensível, porque a maioria de nós se sentiria da mesma maneira, não é? Jesus, vem comigo, Jesus me ajuda, vamos lá Jesus, meu filho está doente, vamos até o meu filho, por favor. Agora eu faço notar que ele não usou a riqueza dele, ele não usou o poder dele, ele não chegou por cima, não é? Como aquela musiquinha que o Diniz gosta de cantar, ele não chegou por cima, ele chegou por baixo, ele não usa o seu poder, ele não usa a sua riqueza. Olha Jesus, eu sou oficial do rei, eu trabalho aí para o Herodes, que você conhece, então eu quero que você vá à minha casa e cure meu filho. Ele não faz isso. Ele não diz, Senhor, o meu filho é popular, o meu filho é bonito, o meu filho é talentoso, ele merece ser curado, vamos até lá. Seu filho estava morrendo, isso é tudo que ele precisava dizer. Jesus, vem comigo, porque o meu filho está à beira da morte. E a gente chega no estágio 4 da fé, que eu chamo de persistência. Nos versículos seguintes, Jesus lhe dá uma resposta estranha. Disse-lhe Jesus, se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse, Senhor, vem, antes que o meu filho morra. Irmãos, a resposta de Jesus é inesperada, parece até rude, não é verdade? Parece que o Senhor está meio irritado, parece que o Senhor não está muito afim de curar aquele menino. Vocês só creem se virem sinais, se virem milagres. Não, irmãos, não é isso não. Jesus está colocando a fé desse homem à prova. Jesus está dizendo assim, você vem até mim porque quer um milagre, ou você vem até mim porque você sabe quem realmente eu sou? Você entende? Irmãos, o problema não é o nosso desejo de milagres, o problema é nossa dependência por milagres. Esse é o problema, e isso explica porque Jesus não foi a Cafarnaum curar o menino pessoalmente. Se Jesus fosse a Cafarnaum e realizasse o milagre lá, ele iria atrair multidões até ele, mas as multidões iriam segui-lo, porque ele se apresentaria como um curador, não como o Filho do Deus do céu. E Jesus não quer tomar ou se tornar uma espécie de espetáculo público, como a igreja do século 21 está fazendo com ele. A igreja do século 21 faz esse espetáculo que Jesus se negou a fazer aqui, porque a terça-feira é a terça-feira dos milagres, a quarta-feira é a quarta-feira da cura interior, a quinta-feira é a quinta-feira do derramamento do Espírito, a sexta-feira é a sexta-feira da prosperidade, o sábado é o sábado do jovem vitorioso em Cristo, e por aí vai. A gente está fazendo de Jesus um espetáculo público, a gente está fazendo dele um fazedor de milagres, não o Filho do Deus do céu. As pessoas seguem Jesus porque ele faz coisas, não porque ele é quem ele é. As pessoas não adoram Jesus porque ele é o Senhor do céu e da terra, as pessoas estão adorando um Jesus que é um fazedor de milagres, porque nós queremos ver sinais. Nós colocamos condições para o Senhor antes de confiarmos nele. O que se diz por aí? É ver para crer, não é isso? Mas isso não é a fé bíblica. A fé bíblica diz, você crê e depois você tem milagres. Você crê, depois você verá. A fé vem sempre antes de milagres. Porque, irmãos, milagres não têm utilidade alguma se não for para apontar para Jesus. Se a gente conseguir milagres em nossas vidas, nós não vamos nos aproximar de Jesus como resultado. Se a gente só consegue milagres, nós perdemos a questão inteira. O que parecia ser uma repreensão de Jesus, aquele homem, não é? Na verdade é um desafio espiritual. Jesus o desafia a um nível superior de fé. Nós queremos prova, mas a fé honra a Deus. Por mais estranho que pareça, Jesus está ajudando esse homem a dar um passo mais elevado de fé. A sua solicitação não é atendida em primeiro lugar, porque o Senhor quer extrair um pouco mais de fé desse coração. Será que o Senhor poderia ter ido a Cafarnaum? Claro que sim, sem problema algum, mas isso não ajudaria a fé daquele homem. E aí eu amo a maneira como esse homem desesperado responde. Esse homem simplesmente repete o seu pedido. É como se ele estivesse dizendo, olha Senhor, eu não sei de nada de sinais e maravilhas, mas eu sei que você pode curar o meu filho. Esse homem não se dobra facilmente. Você percebeu? Ele chama Jesus de Senhor.
Isso é sinal de grande respeito. Ele sabe que tem uma necessidade, meu filho está morrendo. Ele sabe que Jesus pode suprir essa necessidade. Senhor, vem curar o meu filho. Ele sabe que o que ele sabe é tudo que importa. E através de tudo isso, a fé desse homem ainda é imatura. Ele não faz um pedido só. Ele faz o pedido e ele diz como Jesus tem que atender o pedido. Você entende? Ele faz um pedido e ele diz como Jesus tem que responder a sua oração. Ele está tentando dizer a Deus como ser Deus. Isso mais uma vez nos traz a primeira lei da vida espiritual, que é essa daí. Ele é Deus e não nós. Quem tem sido conselheiro de Deus? Ninguém. Quem pode dar conselhos a Deus? Ninguém. Quem pode traçar o caminho de Deus por um céu estrelado? Ninguém. Esse homem tem fé e esse homem tem um plano. A fé é boa, o plano nem tanto. Você já me ouviu dizer isso algumas vezes. Você quer fazer Deus dar gargalhadas? Conte para Deus os seus planos e Deus vai dar gargalhadas. Não havia nada de errado com o plano desse homem. Ele simplesmente não era o plano de Jesus. Era isso. Jesus tem algo maior em mente. Jesus tem algo melhor em mente. Essa semana, estudando esse texto, eu encontrei uma definição de fé maravilhosa. Eu não sei quem escreveu, nem quando ela foi escrita, mas se encaixa em nossa história e se aplica às nossas circunstâncias desesperadoras. Alguém disse o seguinte: fé é confiança na fidelidade de Deus por mim, em um mundo incerto, por um caminho estranho, até um futuro desconhecido. A fé é isso. Eu confio que Deus vai ser fiel a mim, no mundo incerto, que Deus vai me conduzir por uma estrada estranha, mas que Ele vai me levar a um futuro que eu ainda não conheço. E eu me entrego a esse Deus, e eu permito que Deus faça isso na minha vida, porque eu confio na fidelidade dEle por mim. Isso é fé. E isso me leva ao quinto estágio, que eu chamo de obediência. O versículo 50 diz assim: Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Você entende aqui o jogo de palavras? O homem diz para Jesus: venha Jesus. Jesus diz para o homem: vá. Agora, quando Jesus diz vá, isso coloca esse oficial do rei numa posição difícil. Se eu fosse o oficial do rei, eu tinha perdido a bênção, irmãos. Verdade, eu tinha perdido a bênção. Eu me conheço. Jesus diz, vá, e eu ia dizer: Senhor, você tem que vir comigo. Eu vim para te levar comigo, e você vai comigo. Senhor, o Senhor não entende o tamanho da doença do meu filho. Senhor, eu não vou ter outra chance. Eu vim te buscar e eu vou te levar. Se você vier, eu sei que você pode curá-lo. E eu ficaria ali argumentando com Jesus. E eu ia perder a bênção. Agora eu acho que por microsegundos, o coração desse homem pensou como Arlênio. Espera aí, eu vim para levar Jesus e Jesus me manda ir. Mas algo deteve o coração daquele homem naquele momento. Eu acho que o Espírito Santo sussurrou nos ouvidos ou no coração daquele homem: você pode confiar nas palavras de Jesus. O Senhor sabe o que está falando. Você pode confiar. E é o que ele faz, ele confia na palavra. Irmãos, houve 2 milagres naquele dia. O primeiro foi a cura daquele menino, e o segundo foi a cura do coração daquele pai. Deve ter sido muito difícil deixar Caná e viajar de volta para Cafarnaum sozinho. Eu vim buscar Jesus e eu volto sozinho. Deve ter sido difícil demais. Mas ele não tem nada a fazer. E as palavras de Jesus são simples: o seu filho vai continuar vivo, vá. Essa é a fé pela fé. É a fé simples. Essa não é a fé em milagres. Esse homem já está num outro nível. É fé na palavra. Não é mais fé no curador, não é mais fé no fazedor de milagres, é fé na palavra dele. Será que nós teríamos ido facilmente
ou nós teríamos ficado e argumentado. Eu acho digno de nota que este homem não pediu um sinal, ele não pediu uma prova. Num certo nível, ele não sabia o que ia acontecer, ele não tinha nenhuma prova visível, mas ele partiu de qualquer maneira. Se ele estivesse errado, o seu filho em breve estaria morto. Ele está arriscando a vida do filho, nas palavras simples de Jesus: pode ir, o seu filho continuará vivo. E o texto diz: esse homem confiou e ele foi. Ele saiu sem nenhuma promessa escrita, ele saiu sem anjos visíveis descendo do céu ou subindo para o céu. Ele apenas confia na palavra. Ele não tinha nada em que se apoiar, a não ser as simples palavras do Senhor. E ele acredita em Jesus, e no que Jesus diz. E ele vai. Santo Agostinho colocou a coisa dessa maneira: a fé é crer no que não vemos, e a recompensa da fé é ver o que nós cremos. A fé é crer no que não vemos, e a recompensa da fé é ver o que nós cremos. Muito em breve esse homem vai ter a recompensa da sua fé. E nós chegamos no estágio número 6, que é a confirmação. Versículos 51 a 53 dizem assim: estando ele a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhe disseram: a febre o deixou ontem, à 13h. Então o pai percebeu que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Irmãos, a gente chega à parte mais encantadora da história. Para mim essa é a mais bonita. À medida que esse homem vai fazendo a sua viagem de volta para casa, olha, eu tenho certeza que muitos pensamentos varreram a sua mente, muitos pensamentos. Ele sabe o que Jesus disse, ele acredita nisso. No entanto, eu fico imaginando ele com vários Cs na cabeça. E se não acontecer? E se o meu filho morrer? E se tudo que aquele homem disse foi balela? E se eu tivesse insistido para que esse Jesus fosse? E se o milagre não acontecer? Várias coisas. Ele se lembra de como seu filho estava doente quando ele saiu de casa. Será que as palavras de Jesus realmente são verdadeiras? Eu tenho certeza que ele se perguntava quanto tempo levaria para o seu filho melhorar. Bom, se ele começar a melhorar agora, talvez em uma semana ele esteja bem, talvez essa febre vá deixando o corpo do meu filho, e daqui a uma semana, enquanto ele caminhava e todos esses pensamentos assaltavam a sua mente, ele vê ao longo da estrada um pequeno grupo de pessoas que se aproxima. E ele observa que aquele pequeno grupo de pessoas é gente conhecida. E eu fico imaginando o coração dele, pensando: eles vêm ao meu encontro, será que eles vão dizer que o meu filho morreu? Não, eles estão sorrindo, eles estão felizes, e eles vão se aproximando, e eles estão rindo, e eles estão gritando, e eles parecem felizes. Mestre, nós temos boas notícias, o menino melhorou, mestre, o menino está curado, o seu filho vive. Então eles cercaram, a festa começou, a choro, a riso, a danças, a gritos, a louvores a Deus, e o pai chorando de alegria. Como isso aconteceu? Me contem, como isso aconteceu? Quando foi que aconteceu? Quando meu filho melhorou? Mestre, você não entende, o menino não melhorou, o menino está curado, ele está vivo. Que horas aconteceu? À 13h. 1h? Espera aí, 9h, 10h, 11h, meio-dia, 13h. Gente, foi justamente a hora que Jesus disse que o meu filho viveria. Jesus curou o menino em Cafarnaum, embora ele estivesse em Caná da Galileia. Eu fico imaginando no mundo espiritual, quando Jesus disse para aquele homem: vai, o seu filho continua vivo. Ele apertou um botão espiritual e um míssil de bênção foi até o lugar onde o menino estava e curou o menino. Você entende? 22 quilômetros, o Senhor não precisava cumprir aquela distância para curar o menino lá. Queridos, isso é o poder do nosso Deus.
O nosso Deus é Senhor do tempo e Senhor da distância, Senhor do tempo e Senhor do espaço. O nome disso é milagre. Isso prova que o nosso Senhor é Senhor dos senhores, Deus dos deuses, Rei dos reis. Isso chegamos ao último estágio da fé, que eu chamo de compromisso. Diz os versículos seguintes e finais: assim creram ele e todos os da sua casa. Esse foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galiléia. Irmãos, há uma fase final na fé desse homem. 3 momentos diferentes, 3 níveis de confiança. E em cada um desses momentos, o Senhor eleva a fé desse homem para um nível superior. Ele confia a primeira vez, quando ele vai até Jesus em Caná. Ele confia nos milagres. Ele confia a segunda vez, quando ele volta para casa. Ele confia na palavra. Mas ele crê num nível ainda superior. Quando seu filho é curado, ele tem fé no próprio Jesus. Não nos milagres, não na palavra, mas no próprio Jesus. Ele acreditava tão completamente que ele levou toda a sua família, ele levou todos os seus servos com ele para o reino de Deus. Eles vieram com ele, porque ele creu. Aqui tem uma palavra muito importante para os pais. Quando o pai crê, a mãe crê. Quando o pai e a mãe crerem, os filhos crerão. Quando os filhos crerem, o pai, a mãe e os filhos crerem. Ou seja, quando toda a família crê, os parentes começarão a crer. É assim que se transmite a graça de Deus de uma pessoa para outra. Deixe-me dar uma palavra para os pais homens que estão aqui. Por favor, fiquem de pé. Todos os pais homens, todos os homens casados, por favor, fiquem de pé. A fé começa com você. Na sua casa, a fé começa com você. Você é responsável pela fé na sua casa. Fé correta. Fé correta, e nós temos delegado a elas, as esposas, o sacerdócio doméstico. Não, querido, a fé começa com você, pai, marido, começa com você, a salvação da sua família começa com você, a salvação dos seus filhos começa com você. Se lá na frente seus filhos se dedicarem às drogas, ou se perderem na prostituição, na luxúria, na lascívia, a responsabilidade, pai, é sua. Creia corretamente. Ensine seu filho a crer corretamente. Muito obrigado, podem tomar assento. Eu devo acrescentar nesse ponto que nem toda oração por ajuda será respondida da mesma maneira. Veja bem, nem todo filho doente será curado. Essa é uma história maravilhosa, tem várias aplicações. Nós aprendemos aqui que todas as estradas de experiência humana podem finalmente nos conduzir a Jesus Cristo. E quando a gente encontrar Jesus, tudo ficará bem. Por trás dessa história, nós temos a mão poderosa de Deus agindo. Embora o pai não pudesse ver com antecedência aquela febre, aquela doença daquele menino, levou esse pai e levou toda a família, finalmente, à presença de Deus e à vida eterna. Deus opera através da nossa diversidade, gente. Deus opera através da nossa dor. Deus opera através do nosso sofrimento, das nossas provações. Quando a gente está no meio das circunstâncias desesperadas, nós vemos apenas os nossos problemas e nós chegamos como crianças implorando pela vida: papai, 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 vem depressa, papai, papai, nós precisamos de você, papai, papai, o mundo está caindo ao meu redor, papai, só você pode me ajudar. É assim que a gente vai a Deus, e Jesus calmamente diz: siga o seu caminho, esteja em paz, eu vou cuidar dos seus problemas. Será que a gente tem fé suficiente para
para seguir em paz, confiando nele, confiando nele. Eu disse para os homens aqui: vocês são responsáveis pela fé na sua casa. A fé que você vive, a fé que você vive, a fé correta no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, por misericórdia, Deus tem sido misericordioso e Deus está salvando muitos filhos, apesar da negligência dos pais. Mas é uma temeridade contar com isso. Faça o que você tem que fazer. Será que nós vamos ter fé para seguir em paz, confiando em Jesus? Quando tudo passa, quando nós confiamos na sua boa palavra, a gente olha para trás, a gente vê as circunstâncias difíceis que a gente viveu, e a gente diz assim: eu não tinha visto, mas Deus estava lá o tempo todo, a boa mão de Deus estava comigo o tempo todo. Muitas vezes nós podemos ver que aconteceu um milagre muito maior do que nós buscávamos no princípio. E assim nós aprendemos mais uma vez que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Dê a Deus tempo suficiente e tudo ficará certo. Tudo ficará. Quando a gente entregar a Ele os nossos problemas, nós devemos em seguida seguir o caminho confiando nele. Deixa nas mãos dele, ele vai fazer o melhor. Essa é a verdadeira fé. Em época de Copa do Mundo, eu vou concluir com uma citação de um treinador de time de futebol. Perguntaram para ele, ou pediram para ele explicar a filosofia de treinamento dele. Ele disse o seguinte: o trabalho de um treinador é fazer os homens fazerem o que eles não querem fazer, para que esses mesmos homens alcancem o que eles sempre quiseram. O trabalho do treinador é fazer os homens fazerem o que eles não querem fazer, para que esses mesmos homens alcancem o que eles sempre quiseram. Eu vi nessas palavras o método de Deus trabalhar em mim e em você. Continuamente, Deus nos coloca em situações, em lugares que nós não queremos estar. Deus nos faz encarar coisas que nós preferíamos não encarar, a fim de que a gente alcance aquilo que nós sempre desejamos e não sabíamos como encontrar. Esse é o método de Deus. Então Deus está esmagando você? Deus está apertando você? Acredite, Ele está colocando você exatamente onde você tem que estar. Exatamente. Agora, isso é uma bênção que ninguém quer. Ninguém quer, mas todo mundo precisa. Então, meu querido, se as circunstâncias desesperadoras da sua vida, agora mesmo, estão conduzindo você para onde Deus quer que você esteja, eu vou dizer para você uma coisa: isso é bênção, isso é bênção, isso é bênção. Nós vimos 7 estágios da fé. Nós vimos o estágio mais raso e o estágio mais elevado. Nós podemos sair da crise e chegar ao compromisso. Mas parece que esse caminho é tão difícil e muitos se perdem no meio do caminho. Esse homem enfrentou uma crise terrível, a possível morte do seu filho amado. Ele percorreu todos os estágios até completar o estágio final, que é o compromisso. Fé que não conduz você ao compromisso é fé inútil.
Você tem fé em Deus? Como está o seu compromisso com Deus? Você já tem um compromisso com Deus? Então você chegou ao estágio mais elevado de fé. Esse homem e toda a sua família abraçaram um verdadeiro compromisso com Deus, porque eles cumpriram todos os estágios da fé. E você? Você já tem um compromisso efetivo com Jesus Cristo? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu vou fazer uma pergunta final, e você vai responder no seu coração. Algum dia na sua vida, você convidou Jesus para se tornar o Senhor e dono do seu coração? Algum dia na sua vida você fez uma oração em que você entregava a Jesus o controle completo da sua vida? Se você não lembra, ou se você tem certeza que nunca fez uma oração como essa, meu querido, eu não tenho dúvidas. Deus ordenou todas as coisas para que você estivesse aqui nessa noite e fosse confrontado com essa história, para que você chegue ao nível de compromisso com Ele. Entregar o controle da sua vida a Jesus é firmar um compromisso com Ele, é entregar a Ele o controle da sua vida. Então está na hora de você tomar essa decisão. Pastor, eu quero. Pastor, eu creio. Pastor, eu sinto que preciso disso. O que eu faço, pastor? É tão simples, querido, é tão simples. Cabeça curvada, os olhos fechados. Eu vou fazer uma oração e eu convido você a fazer essa oração comigo. Repita silenciosamente no seu coração, palavra por palavra. E nessa oração eu ajudo você a entregar o controle da sua vida a Jesus. Vamos juntos? Ore silenciosamente, as pessoas que estão ao seu redor não precisam ouvir, porque isso é entre você e Deus. Ore comigo. Senhor Jesus, acabo de compreender o quanto preciso de Ti. Por isso, nessa noite, eu abro o meu coração e a Ti entrego o controle da minha vida. Jesus, perdoe o tempo que andei por conta própria. Me ajude de hoje em diante a andar contigo. E quando desta vida eu partir, abre a porta do céu, deixa-me entrar e viver eternamente na presença do meu Pai Celestial. Cabeça curvada, os olhos fechados. Você fez comigo essa oração? Seja você quem for, membro desta igreja, membro de outra igreja, nosso amigo convidado, se você fez comigo essa oração, aí onde você está, por favor, levante bem alto a sua mão, porque eu quero orar por você. Deus abençoe você, você também, permaneça com a mão levantada, por favor, você também, Deus te abençoe, permaneça com a mão levantada, você, lá na galeria, alguém bem alto, levante a sua mão, eu quero orar por você, rapidamente faça isso. Mais alguém aqui embaixo, rapidamente, levante a mão e permaneça com a mesma levantada. Irmão, irmã, tem alguém do seu lado com a mão levantada? Por favor, coloque a mão no ombro dele, a mão no ombro dela. Ninguém sozinho nessa hora, é tão importante, esse momento é tão importante. Lá na galeria, alguém bem alto, levante a sua mão, eu quero orar por você. Senhor, eu quero colocar todas essas pessoas em Tuas mãos. Eu creio, Senhor, que Tu és a cura para a vida de todas essas pessoas, a cura da alma, Deus, a cura do corpo, a cura das emoções. Deus, em nome de Jesus, segura nessas mãos e dá a Tua graça, meu Pai. Vamos fazer algo ainda muito mais especial, irmãos.
Vamos todos nos colocar de pé, por favor. E eu quero que a família de Deus, o povo de Deus, ore por você nessa hora. Então, eu quero chamar você para vir aqui à frente. Vem com essa pessoa que orou com você, por favor. Vem aqui à frente, nós queremos, como família de Deus, orar por você, enquanto a gente canta o coro dessa música. Creio que Tu és a cura. Vamos? Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você, é isso? Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Igreja, vamos estender as nossas mãos em direção a essas pessoas. Senhor, eu quero colocar todas essas pessoas em Tuas mãos. O Senhor as conhece, o Senhor sabe quem elas são. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe suas histórias, o Senhor sabe seus dramas, o Senhor sabe os seus problemas. Então, Senhor, por favor, sustenta-as na força do Teu poder. Dá a Tua graça, a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém, amém, amém.